Quero saudar a todos aqueles que nos acompanham com a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E desde já desejar a você que você possa se sentir bem ao ouvir a palavra que nós temos nessa transmissão de hoje. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele anseia por poder se revelar a nós, falar ao nosso coração. E hoje é aquele dia especial. É um dia em que a maior parte das pessoas tira para descansar, para buscar a Deus, para se colocar na presença de Deus. O ideal mesmo é que a gente tenha uma comunidade onde a gente possa se encontrar, uma igreja onde a gente possa se confraternizar com os irmãos, com as irmãs, abraçar as pessoas queridas a nós. O ideal é termos esse contato físico. O ideal é que nós possamos viver em comunidade. E vivendo em comunidade, vamos amadurecendo, vamos crescendo, vamos aprendendo a resolver as nossas crises, sendo ajudados e, na medida do possível, também oferecendo a nossa ajuda. Então, o ideal é estar em comunidade. Mas eu sei que há pessoas que não conseguem, por uma razão ou por outra, estar numa comunidade. Há pessoas que moram distantes de suas igrejas, não conseguem estar sempre que querem lá. Outras não têm uma igreja. Enfim, por diversas razões, há pessoas que encontram numa transmissão como essa um meio para sentir a presença de Deus, abraçar, mesmo que virtualmente, a Igreja de Cristo, os irmãos, as irmãs, e também se alimentar da palavra de Deus. Então, se esse é o seu caso, que você realmente seja profundamente tocada pela palavra de Deus. Mas para que a palavra de Deus possa realmente ser recebida por nós, nós precisamos nos preparar o nosso espírito, acalmar o nosso coração, para que então Deus possa falar conosco e para que nós possamos fazer com que aquilo que Ele nos diz se torne ações na nossa vida. Por isso eu quero convidar você agora a orar comigo, para que assim o Senhor possa falar ao nosso coração por meio da sua santa e bendita palavra. Deus, Pai de bondade e de grande misericórdia, nós te louvamos por mais uma semana que passou e uma nova semana que está começando. Te agradecemos pela tua bondade que nos alcançou, pela tua misericórdia que não tem fim e renovou-se esta manhã para cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque temos o privilégio de poder ouvir a tua palavra, de ter acesso às sagradas escrituras, de ter acesso à tua palavra. E sabemos que ela é a verdade. Sabemos que ela é bússola para cada um de nós seguir o caminho certo. Sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabemos que ela é alimento. Sabemos que a tua palavra é direção segura. Então queremos ser ministradas por ela. Senhor, em nome de Jesus, que tu possas agora afastar de nós toda ocupação e preocupação com qualquer outra coisa que não seja se concentrar na tua voz, na tua palavra. Senhor, nós te agradecemos por chegar até aqui, por estar na tua presença e poder ouvir de ti algo que venha realmente tocar o nosso coração. Abre a nossa mente, o nosso entendimento e fala conosco, Senhor, porque nós necessitamos de ouvir a tua voz, receber a tua direção. Senhor, nós queremos te ouvir falar conosco, em nome de Jesus. Como parte dessa preparação, eu quero também soltar aqui uma canção, um hino com o nosso irmão, nosso querido irmão e músico Cícero Euclides. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar.
Você já ficou frustrado ao tentar evangelizar alguém e esse alguém rejeitar o teu evangelismo? É interessante que quando a gente tem uma experiência com Deus, quando a gente tem aquele nosso encontro com Deus, o encontro com Jesus, e Jesus realmente passa a participar da nossa vida ativamente, quando a gente tem assim aquele enchimento da presença de Deus em nós, do Espírito Santo de Deus em nós, quando a gente passa por um processo genuíno de conversão, a gente parece que se apaixona de tal forma por Jesus que a gente só quer falar dele. E a gente quer que as pessoas também estejam nessa mesma visão, nesse mesmo plano que a gente está, e a gente quer espalhar Jesus, quer falar de Jesus, quer trazer pessoas para perto de Jesus. E às vezes, todo empolgado, a gente vai falar de Jesus, e aí tem gente que tem aquela resistência, e tem gente que até perde a amizade com a gente, né? E se a gente não tiver sabedoria, não é muito difícil a gente perder muitos amigos tentando evangelizar. Então, por isso, eu preciso te convidar para prestar atenção nesse texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 8. O contexto aqui, Paulo está na cidade de Éfeso. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho, diante da multidão. Paulo então afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Presta atenção em 3 coisas desse texto aqui. Do que é que Paulo estava falando para aquelas pessoas? Do reino de Deus. Acerca do reino de Deus. Isso é muito importante. Paulo não estava falando de uma religião, Paulo não estava falando de um movimento, Paulo não estava falando de si, Paulo não estava falando de uma ideia, Paulo estava falando acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E mais do que isso, começaram a falar mal do caminho. Saiba que algumas das pessoas para as quais você vai falar da palavra de Deus, elas podem se comportar do jeito que se comportaram essas pessoas aqui. Alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. E olha, se prepara, porque tem gente que não se contenta em rejeitar a sua ideia, como também começa a falar mal de você, falar mal da sua forma de ser, falar mal daquele que você representa, que é Jesus Cristo. Agora veja qual que foi a atitude de Paulo. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Talvez Paulo tenha se lembrado da recomendação que Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos. Quando Jesus enviou os apóstolos, os discípulos, para pregar o evangelho, Mateus capítulo 10, versículo 11 diz assim: Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los, e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Resumindo a ordem de Jesus, a gente poderia dizer que ele disse isso. Gente, quando vocês chegarem numa casa e forem bem recebidos e o pessoal acolher o evangelho do reino, a notícia do reino, vocês fiquem ali e falem sobre isso. Agora, quando alguém se recusar a receber isso, vocês não fiquem insistindo, não fiquem chateando essas pessoas, não fiquem sendo insistentes. Vocês deixem esse lugar e vão embora. Fiquem tranquilos que Deus vai saber como lidar com essa gente lá na frente. Aqui a gente tem um princípio que a gente precisa acolher para a nossa vida e para o nosso estilo de evangelismo. Primeiro, a gente precisa saber que por mais que você seja enviado por Jesus e por mais que a notícia que você tenha seja a melhor do mundo, nós precisamos estar preparados para que vai ter gente que não vai querer aceitar aquilo ali. E a gente não tem que entrar em crise, não tem que pensar em desistir. Não. Isso aconteceu com os discípulos de Jesus, isso aconteceu com o próprio Jesus, e isso aconteceu com Paulo.
mas a gente não precisa entrar em crise por causa disso. A gente precisa tomar algumas atitudes. E eu vou enumerar aqui 4 atitudes interessantes para você pensar sobre o anúncio do Evangelho. Primeiro, não queira impor a ninguém as coisas que você recebeu ou aprendeu de Jesus, porque o reino de Deus não é imposto, mas sim compartilhado ou anunciado. Zacarias 4:6 diz: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não precisa que nós enfiemos o evangelho goela abaixo das pessoas. O evangelho é um produto bom demais para a gente ficar tentando empurrar nas pessoas. Então você anuncia e dá liberdade para a pessoa aceitar ou não, porque é isso que Deus faz. Segunda coisa, se você quer uma ferramenta eficaz para pregar o evangelho, viva de forma que seu viver desperte desejo nos outros. Sim, porque tem gente que quer anunciar o evangelho, mas vive uma vida completamente em desacordo com o evangelho. A vida dessa pessoa é uma vida de privações, uma vida de não pode isso, não pode aquilo, não vai aqui, não vai ali, não... sabe? É uma vida que não atrai ninguém. O evangelho não é isso. O evangelho é vida abundante. Preste atenção na forma como você está vivendo. Se a tua vida não atrai, alguma coisa tem de errado. A vida com Jesus é uma vida que a gente passa lutas, privações e provações, mas a gente tem um viver alegre, porque a gente encontrou uma pérola de grande valor. Nós encontramos o maior tesouro da humanidade. Se Jesus voltar agora, nós estamos com Ele. Terceira coisa que eu quero deixar aqui. Lembre-se de ter com as demais pessoas a paciência que Deus teve contigo. Durante 30 anos você recusou o evangelho, agora você está bravo, está irritado porque alguém recusou por um dia? Calma. Quarta e última coisa, lembre-se que por mais bem intencionado que você seja, haverá pessoas resistentes ao evangelho. Mas Deus sabe disso. Faça como Paulo, pregue para aqueles que querem ouvir, e se há pessoas que não querem, vá para o lugar onde há pessoas que querem ouvir. E deixe Deus fazer a parte dele. E descanse. Especialmente você que já está na caminhada, tentando falar de Jesus, tentando levar uma vida na presença de Deus, anunciar o evangelho, e às vezes você está se sentindo chateado, frustrado porque alguém não está recebendo, alguém não está dando atenção, e você está se sentindo diminuído. Olhe para Paulo. Você quer um pregador melhor do que Paulo? Quer um evangelista melhor do que Paulo? Pois é, Paulo também teve gente que recusou ouvir o evangelho por meio dele. Agora imagina eu e você. Deus poderoso de graça e misericórdia, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e pedimos agora, ó Deus, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra de tal forma que nós possamos descansar naquilo que está escrito nela, que não é por força nem por violência, mas pelo teu Espírito. Que nós tenhamos paciência, que nós tenhamos sabedoria, que nós tenhamos discernimento e que nós possamos, ó Deus, viver de tal forma que a tua palavra seja pregada, que o reino de Deus seja anunciado pelo nosso viver, pela forma como nós tratamos os nossos negócios, pela forma como nós nos relacionamos em casa e com as demais pessoas, pela forma como nós vivemos. Meu Deus, ajude-nos a viver de forma maiúscula, de acordo com o teu evangelho. Ajude-nos a ser pessoas que conseguem cativar, que conseguem atrair pessoas para perto de Jesus. Nos ajude a viver de uma forma, ó Pai, que muitas vezes nós não precisemos nem abrir a boca, mas as pessoas saberão que nós somos discípulos e discípulas de Jesus. Ajude-nos a ter sempre uma palavra que possa tocar o coração das pessoas e trazê-las para perto de Jesus. Pai querido, abençoa os missionários e missionárias que estão espalhados por diferentes lugares nesse mundo, muitos passando necessidade e dificuldade, mas não negam a Jesus, continuam firmes na palavra do Senhor. Abençoe aqueles, ó Pai, que têm sido perseguidos por causa do teu evangelho e dê a eles força e ajude-nos a ser também discípulos obedientes, discípulas obedientes à tua palavra, e que nós possamos ter a alegria de ver os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos se rendendo ao evangelho de Jesus e passando a fazer parte do reino de Deus. Amém.
Amém. Que bom que você pôde nos acompanhar até aqui, ouvir essa palavra, e que bom que você faz parte das pessoas que nos acompanham aqui no canal Jesus Me Defenda. Eu quero profetizar sobre a sua vida uma semana repleta de bênçãos, de vitórias, de conquistas, que o Senhor Jesus possa te visitar na pessoa do seu Espírito Santo e que Ele possa conduzir você a um lugar especial, que você possa ter intimidade com o Pai, que você possa ver portas se abrindo, que você possa ver a restauração no seu lar, na sua vida, que você possa ser completamente tocado por nosso Deus, e que você possa ter uma semana cheia, repleta de muitas vitórias, para que você possa louvar e glorificar espontaneamente o nome poderoso e santo de Jesus Cristo de Nazaré. E eu quero pedir a você, por favor, me ajude a espalhar essa palavra. Compartilhe agora em todos os grupos que você puder. Espalhe pela internet essa palavra que eu creio que pode abençoar muitas vidas. Inscreva-se no nosso canal. Cheque a sua inscrição se você já é inscrito. Veja se está direitinho a sua inscrição, se você está recebendo as notificações. Dá o seu joinha. Que Deus te abençoe muito, muito, muito.